Antes de começarmos essa notícia impressionante sobre os bastidores do Cruzeiro, eu já preciso fazer um pedido para você que acompanha tudo do Cabuloso. Se inscreva no canal agora, ative as notificações e já deixe o seu like, porque o que você vai ouvir hoje é daqueles assuntos que agitam não só a Toca da Raposa, mas mexem também com os rivais e toda a imprensa esportiva. Você não vai querer perder nenhum detalhe do que está acontecendo, porque tem jogador estrela, recado da torcida e até pressão em cima de Pedro Lourenço. Então prepare-se, porque essa história vai prender a sua atenção do começo ao fim e vai te deixar ansioso para dar sua opinião nos comentários. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vive um momento muito especial desde a chegada de Pedro Lourenço como dono da SAF. A transformação dentro do clube tem sido notável, com novas contratações, organização administrativa e um ambiente de maior confiança para os jogadores. No entanto, em meio a tantas mudanças positivas, um detalhe recente ganhou força e movimentou intensamente as redes sociais. Algo que parecia inimaginável está sendo comentado em alto e bom som entre os torcedores, e o nome que está no centro dessa história é justamente um dos mais badalados do futebol brasileiro. Nos últimos meses, a torcida celeste tem se acostumado a grandes anúncios. Matheus Pereira, Dudu e até Gabriel Barbosa, conhecido mundialmente como Gabigol, foram nomes que trouxeram expectativa e até mesmo descrédito por parte de quem não acreditava que Pedro Lourenço teria coragem e investimento suficiente para fazer esses movimentos ousados. Porém, aquilo que parecia improvável se tornou realidade, e o Cruzeiro passou a ter no elenco atletas de renome internacional. Mas, como sempre acontece quando se fala em craques de peso, os olhares de fora começam a se voltar para dentro da Toca da Raposa, e é aí que surge a polêmica. O ponto central é este: Jorge Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro, já deixou claro nos bastidores que deseja a contratação de Gabigol para 2026. Essa informação, que explodiu recentemente vinda do Rio de Janeiro, caiu como uma bomba entre os cruzeirenses. Imediatamente, a reação da torcida foi direta, firme e até carregada de ironia. A frase que dominou os comentários nas redes sociais não deixou espaço para dúvidas. Para liberar Gabriel Barbosa ao rival, Pedro Lourenço teria que pedir 100 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 585 milhões reais, 585 milhões de reais. O valor, claro, não foi colocado apenas como uma exigência financeira, mas como uma mensagem simbólica de que o Cruzeiro não tem interesse algum em abrir mão de seu camisa 99, especialmente para um rival histórico dentro de Minas Gerais. A torcida aproveitou ainda para lembrar da situação financeira delicada do Atlético Mineiro, que vive dificuldades para pagar dívidas e manter um elenco competitivo. O tom de provocação foi inevitável, e muitos torcedores não perderam a oportunidade de alfinetar o rival com comparações diretas. Entre os comentários que mais se destacaram, surgiram várias menções a Dudu, atacante que deixou o Cruzeiro para se transferir justamente ao Atlético Mineiro. A provocação girava em torno de um ponto em comum: até agora, o jogador não conseguiu brilhar da forma esperada em Belo Horizonte. Para os cruzeirenses, o caso de Dudu serve como uma prova viva de que nem sempre um investimento milionário significa sucesso dentro de campo. A mensagem por trás disso é clara: se nem Dudu conseguiu dar a resposta esperada, muito menos Gabigol será liberado de maneira fácil. É interessante observar como a imagem de Pedro Lourenço está sendo reforçada a cada movimento desse tipo. A torcida vê nele não apenas um empresário bem-sucedido, mas também um verdadeiro guardião dos interesses do Cruzeiro. No episódio envolvendo Gabigol, os cruzeirenses praticamente entregaram um recado pronto para Pedrinho: não abra mão do craque, especialmente para um clube que, além de rival, enfrenta graves dificuldades para montar elencos competitivos sem se afundar em dívidas. E a verdade é que Gabigol já se tornou uma espécie de símbolo dentro do projeto do Cruzeiro. A chegada dele foi um marco para mostrar que a gestão de Pedro Lourenço não tinha medo de ousar e enfrentar críticas. O atacante pode até estar vivendo altos e baixos, mas é inegável que sua presença elevou o patamar de visibilidade do clube e trouxe uma confiança maior de que novos reforços de peso podem desembarcar na Toca da Raposa. Perder um jogador desse calibre, e ainda mais para o maior rival, seria visto como uma derrota esportiva e também política. Nesse sentido, a presença de Leonardo Jardim como treinador também tem um papel essencial. O técnico português já deixou claro que gosta de trabalhar com atacantes que tenham peso, personalidade e capacidade de decidir em jogos grandes. Dentro da ideia de jogo dele, Gabigol é uma peça fundamental para as próximas temporadas. É praticamente impossível imaginar Jardim abrindo mão de um jogador que pode ser decisivo em competições como Libertadores ou até mesmo no Brasileirão. A situação ganhou ainda mais repercussão porque, além de jornais de Minas, veículos do Rio de Janeiro e de São Paulo começaram a dar destaque para o desejo do Atlético Mineiro em contar com Gabigol. Esse tipo de movimentação sempre aumenta a temperatura,
porque coloca em evidência não só a disputa entre clubes, mas também os bastidores do futebol nacional. E nesse jogo de interesses, a figura de Pedro Lourenço se torna ainda mais estratégica, já que é ele quem tem o poder final de decidir os próximos passos. Outro detalhe importante nessa história é a postura da torcida. Enquanto no Atlético existe um sentimento de esperança em relação a possíveis reforços, no Cruzeiro o que se viu foi uma blindagem imediata. A defesa de Gabigol nas redes sociais mostrou que o jogador já caiu nas graças de boa parte da torcida celeste, mesmo aqueles que ainda fazem críticas ao seu desempenho. O que mais pesou nesse caso foi o sentimento de pertencimento. Se o jogador veste azul, ele não pode vestir alvinegro. É claro que, em termos de mercado, é natural que um jogador como Gabigol desperte o interesse de vários clubes, não apenas no Brasil, mas também fora dele. Mas a maneira como a história se desenhou deixa claro que o Cruzeiro não vai facilitar nada para nenhum concorrente. Pelo contrário, cada movimentação dessa só serve para reforçar ainda mais o discurso de valorização dos ativos do clube e do fortalecimento de uma identidade vencedora. O episódio também deixou uma lição para os rivais. O Cruzeiro não está mais naquele estágio em que precisava vender jogadores a qualquer custo, como aconteceu no passado recente. Agora, com uma gestão sólida e recursos para manter a folha em dia, Pedro Lourenço tem o poder de dizer não. E, no caso de Gabigol, esse não já foi transformado em um grito de resistência da própria torcida, que abraçou a ideia de pedir valores astronômicos para liberar o atacante. Para o Atlético, a realidade é outra. Com dívidas acumuladas e problemas para equilibrar o orçamento, falar em pagar 100 milhões de euros soa praticamente como uma piada. Esse contraste, entre a segurança atual do Cruzeiro e a instabilidade do rival, ajuda a aumentar ainda mais a confiança da torcida celeste. É como se, além da provocação esportiva, houvesse também uma vitória simbólica fora de campo. Esse tipo de situação mostra, de maneira escancarada, a força do futebol mineiro quando se fala em rivalidade e paixão. Em Minas Gerais, cada detalhe que envolve Cruzeiro e Atlético Mineiro vira combustível para debates intermináveis, tanto nas arquibancadas quanto nas redes sociais. Não é apenas dentro das quatro linhas que a disputa acontece, mas também no campo simbólico, naquilo que mexe com a identidade do torcedor. Quando surge um nome como Gabigol nesse contexto, a temperatura sobe de imediato, porque ele não representa apenas um atacante renomado, mas sim um símbolo de quem está por cima na briga de forças entre os dois gigantes mineiros. Essa intensidade faz com que qualquer notícia, qualquer sussurro de bastidores, seja tratado como uma questão de honra, como se a própria história estivesse em jogo. Cada movimentação envolvendo esses clubes é acompanhada de perto por jornalistas, comentaristas e influenciadores, que sabem exatamente o impacto que isso gera na audiência. A imprensa esportiva entende que Cruzeiro e Atlético não disputam apenas títulos, mas disputam narrativas, hegemonia e o reconhecimento nacional de quem está mais forte. É por isso que, quando o desejo de Jorge Sampaoli em contar com Gabigol veio à tona, a reação foi tão imediata e explosiva. Não se tratava apenas de um rumor de mercado, mas sim de uma tentativa clara de um rival tentar tirar de dentro da toca da raposa um nome que representa ousadia, investimento e o novo patamar do Cruzeiro. Os torcedores cruzeirenses, cientes disso, não hesitaram em reagir com firmeza, ironia e até provocação, ampliando ainda mais a repercussão da notícia. No caso específico de Gabigol, a resposta da torcida celeste foi como um grito coletivo que ecoou muito além das arquibancadas. Não existe espaço para negociação com o maior rival, independentemente do valor oferecido. Essa reação não apenas blindou o jogador, mas também fortaleceu a figura de Pedro Lourenço, que passa a ter ainda mais respaldo para manter uma postura firme diante de qualquer proposta externa. A pressão popular, nesse caso, não atrapalha a gestão, mas funciona como uma armadura que legitima cada decisão do dono da SAF. É como se os torcedores dissessem, em uníssono, que Pedrinho não está sozinho e que cada tentativa de ataque externo será rebatida com união, força e convicção. Isso transforma o Cruzeiro em um clube ainda mais difícil de ser abalado, consolidando um ambiente onde a rivalidade é combustível para fortalecer, e não para enfraquecer, o projeto em curso. Com tudo isso, o que se desenha é um cenário em que o Cruzeiro reforça seu protagonismo no futebol brasileiro, mostrando que não apenas voltou para a Série A com força, mas que também está disposto a ditar o ritmo das grandes contratações. Enquanto os rivais olham para dentro da toca da raposa com desejo e até mesmo inveja, o Cabuloso segue blindado e cada vez mais fortalecido sob liderança de Pedrinho. E a grande questão que fica para você, torcedor, é: o que você acha dessa história envolvendo Gabigol, Pedro Lourenço e o Atlético Mineiro? O Cruzeiro deveria considerar uma proposta milionária ou está certo em blindar o atacante a qualquer custo? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like,
porque essa é a forma de fortalecer ainda mais nosso trabalho e garantir que mais notícias quentes sobre o Cabuloso cheguem até você sem perder nenhum detalhe.